Cumprimentamos todos aqueles que nesta hora sintonizam a TV Espírita para nos acompanharem neste Evangelho no Lar. Desejamos a todos votos de muita paz. Vamos, como habitualmente, preparar-nos para esta reunião, colocando a água, os copos, em número suficiente para todos os que vamos participar, e vamos procurar abstrair-nos dos nossos problemas do dia-a-dia, serenar o nosso espírito e a nossa mente e harmonizar o ambiente da nossa casa, onde nos encontramos para este Evangelho. Vamos fazê-lo, como habitualmente, com uma canção. Livro 1, página 25. Então vamos elevar o nosso pensamento a Jesus e vamos agradecer a bênção desta cadeia de fraternidade.
agradecer-lhe a paz que possamos ter nos nossos lares e que os nossos familiares, especialmente os mais necessitados, Senhor, possam também estar presentes com a Tua paz, com a Tua luz, com o Teu amor. Permanece conosco, que assim seja. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, pedi e obtereis os itens 1, 2, 3 e 4. Qualidades da prece. Quando orardes, não vos assemelheis aos hipócritas, que de pé nas sinagogas e nos cantos das ruas simulam orar, para serem vistos pelos homens. Digo-vos em verdade, eles já receberam a sua recompensa. Mas quando quiserdes orar, entrai no vosso quarto, e a porta, estando fechada, orai a vosso Pai em secreto, e vosso Pai, que vê o que se passa em secreto, vos dará recompensa. Não cuideis de pedir muito nas vossas preces, como fazem os pagãos, que imaginam que é pela multiplicidade das palavras que serão atendidos. Não vos torneis semelhantes a eles, porque o vosso Pai sabe do que é que tendes necessidade, antes que lhe o peçais. São Mateus capítulo 6, versículos 5 a 8. Quando vos aprestardes para orar, se tiverdes qualquer coisa contra alguém, perdoai-lhe, a fim de que o vosso Pai, que está nos céus, vos perdoe também os vossos pecados. Se não perdoardes, o vosso Pai, que está nos céus, também não vos perdoará os pecados. São Marcos, capítulo 11, versículos 25 e 26. Também disse esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos como se fossem justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu, o outro publicano. O fariseu, conservando-se de pé, orava assim consigo mesmo: Meu Deus, rendo-vos graças por não ser como os outros homens que são ladrões, injustos e adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana, dou o dízimo de tudo o que possuo. O publicano, ao contrário, conservando-se afastado, não ousava sequer erguer os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: Meu Deus, tende piedade de mim, que sou um pecador. Declaro-vos que este voltou para a sua casa justificado e não o outro, porque aquele que se eleva será rebaixado e aquele que se humilha será elevado. São Lucas, capítulo 18, versículos 9 a 14. As qualidades da prece são claramente definidas por Jesus. Quando orardes, diz ele: Não vos ponhais em evidência, mas orai em secreto. Não cuideis de orar muito, pois não é pela multiplicidade das palavras que sereis escutados, mas pela sua sinceridade. Antes de orardes, se tiverdes qualquer coisa contra alguém, perdoai-lhe, visto que a prece não poderá ser agradável a Deus se não partir de um coração purificado de todo o sentimento contrário à caridade. Orai, enfim, com humildade, como o publicano, e não com orgulho, como o fariseu. Examinai os vossos defeitos, não as vossas qualidades, e se vos comparardes aos outros, procurai o que há de mal em vós. Capítulo 10, número 7 e número 8. A leitura de hoje intitula-se Rogativa e é extraída do livro Bem Comigo, da autoria espiritual de Maria Teresa Magalhães e psicografia de Arnaldo Costeira. Ouviste falar de Jesus e acolheste-o em tua alma, pregado no madeiro da ignomínia. Beijas Jesus no fetiche morto que suspendes ao pescoço, chorando a injustiça que os homens praticaram sobre o excelso amor que distribuiu aos magotes. Olha-o agora, vivo, braços abertos, a convidar-nos para o banquete da vida, suportando o fardo leve de nossas inferioridades, porque podemos libertar-nos delas, o seu jugo que é suave, porque não precisa dos estafados bens materiais que tantas vezes lamentas custarem tanto a ganhar. Não temas suplicar, não peças coisas de César, mas pede coisas de Deus, imperecíveis, que possam custar-te sacrifícios forçadourados, conquistas que dificilmente perderás. Humildemente dirige tuas preces a Deus, por Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida, e a resposta virá em ondas de esperança e de paz.
A prece tem um capítulo próprio, como vimos, pela importância que de facto ela merece na nossa vida. A prece é uma ligação que nós todos, como criaturas, podemos e devemos fazer sempre que nos for necessário fazê-lo. A prece é daquelas vibrações mentais que não carece de auxílio da presença de ninguém. Somos nós que individualmente podemos monitorizar, acionar o nosso botão que nos liga ao mais alto e pode reverter ou pode revestir de 3 formas. Pode ser um pedido, pode ser uma glorificação ou pode ser um agradecimento. E há muita gente que ouvimos falar de que para quê a prece? Para quê rezar? Para quê pedir? Eu peço todos os dias. Eu peço e rezo todos os dias. Mas aquilo que peço, nada me acontece. Nada surge daquilo que é o meu pedido. Como que o Pai que tudo sabe, que é Deus, que tudo vê, tudo conhece da nossa parte, não soubesse se sim ou não o pedido que estávamos a fazer ou o que estamos a fazer, deveria ter resposta. Nós podemos afirmar perentoriamente que não há prece nenhuma, mesmo aquelas que são preces soezes, esdrúxulas, tristes, feias, que se fazem, mesmo essas, todas elas são observadas no mundo espiritual. E há colónias preparadas no mundo espiritual para observar todas as preces que o homem, que a criatura humana, faz a cada instante. Todas elas são observadas. É lógico que nem todas tenham a resposta que nós, ainda ignorantes e às vezes não merecedores do pedido que estamos a fazer, possamos querer que Deus resolva daquela maneira. Mas que elas todas são observadas? Sim, são. E dizem-nos, curiosamente, que há preces que se fazem na Terra que têm uma força tal, um pedido tão profundo, que sobem a altitudes acima dessas colónias preparadas para observar e atender as respostas a dar e que vão mais alto, porque a profundidade do pedido é tal que é o mais alto que vai ter que decidir sobre o pedido que é feito por nós. Para dizer que a prece é o alimento da alma. Quando o corpo precisa do alimento físico, do pão, daquilo que comemos, a nossa alma precisa da prece. É uma necessidade urgente e permanente. E a prece não precisa de momentos para ser dirigida. Basta pensarmos, basta imaginarmos Jesus, basta imaginarmos os espíritos novos e falar com eles, com naturalidade. Eles sabem o que estamos a dizer-lhes, sabem ouvir-nos e irão, no momento próprio, aquilo que é o mais importante para as nossas necessidades na Terra. Neste capítulo que agora iniciamos, intitulado Pedi e Obtereis, escutamos 3 leituras do Evangelho, onde Jesus nos esclarece de uma forma que não deixa dúvidas de como devem ser as nossas orações. Quando Ele nos diz que devemos orar em secreto, significa que nós devemos recolher-nos para um ambiente onde possamos estar concentrados naquilo que vamos fazer, que é dialogar com Deus, dialogar com Jesus, com Maria, com quem nós estivermos a dirigir o nosso pensamento. Diz que nós devemos fazer essa oração com palavras do coração, com sinceridade. O que significa que muitas das vezes as pessoas não sabem orar ou não sabem rezar.
Quantas vezes já nos procuraram aqui na Casa Espírita ou fora dela, transmitindo-nos essa preocupação de ensinar a orar. Porque muitos repetem palavras que decoraram, orações que todos nós certamente ouvimos e que nos foram transmitidas, se calhar pelos nossos avós enquanto crianças, e nem meditamos no que estamos a dizer. Estamos a exteriorizar aquele conjunto de palavras que compõem aquela oração de uma forma mecânica, automática, sem refletirmos e sem pensarmos e, mais ainda, sem colocarmos o nosso sentimento naquilo que estamos a dizer. E por isso é que Jesus dizia que não precisamos de fazer orações muito grandes, como aos pagãos, como ele dizia ali na leitura. Nós podemos fazer uma oração muito simples, mas sincera, que exterioriza aquilo que nos vai na alma naquele momento. Seja ela, como ouvimos há pouco, um pedido, seja ela um agradecimento, ou seja ela um louvor. O que importa é que ela seja sincera. Na última leitura do Evangelho, nós ouvimos aquela comparação entre o publicano e o fariseu, não é? E vimos o ensinamento que Jesus trouxe no sentido de nós, quando estamos a fazer as nossas orações, fazê-las de forma humilde, reconhecendo os nossos erros, as nossas faltas, as nossas imperfeições e não puxando, não é, como o fariseu, dos atributos ou das qualidades que às vezes julgamos ter, mas que ainda são apenas aparentes e não verdadeiras. Então, Deus, que tudo sabe e conhece, sabe perfeitamente as nossas necessidades. No entanto, cabe-nos a nós estabelecer esse contacto habitual com a espiritualidade. Porque através da oração, através do pedido, nós vamos sempre obter. Pode não ser aquilo que nós julgamos que é o melhor para nós, mas vamos sempre obter. Em primeiro lugar, vamos obter as bênçãos que são, de alguma forma, inerentes à própria oração, ao momento em que nós estamos a orar e em que estamos a elevar o nosso pensamento a um plano espiritual afastado daqui da zona material, da crosta, e só por si, esse momento em que estamos com o pensamento elevado e a dialogar com a espiritualidade maior, nós estamos a receber as bênçãos e os fluidos dessas esferas superiores. E depois, como diz uma oração muito conhecida, não recebi nada do que pedi, mas deste-me tudo o que necessitava. E, portanto, muitas das vezes aquilo que nós recebemos nos nossos pedidos são aquilo que nós necessitamos para a nossa evolução. E Deus, que é nosso Pai, que nos ama, sabe exatamente o que nós necessitamos. Então, nós temos que estar atentos àquilo que vai sucedendo na nossa vida, porque nós vamos sempre obtendo respostas aos nossos pedidos e vamos sempre obtendo aquilo que precisamos para podermos aproximar-nos de Jesus, dos espíritos bons, dos espíritos superiores. Então que nós reflitamos sobre como é que têm sido as nossas orações, a nossa prática da oração, se verdadeiramente oramos seguindo estes conselhos que Jesus nos deixou. Gratidão, Senhor, porque esta noite, neste nosso Evangelho, conseguimos compreender e perceber o valor da prece. A prece que nos ajuda no nosso dia a dia. A prece que nos envolve
no teu amor. E por isso, Senhor, aceita de nós esta humilde prece que te fazemos e te pedimos por todo aquele nosso irmão que sofre, por todas aquelas crianças que passam fome, que precisam daquele corpo para sustentar a sua alma. Te pedimos, Senhor, pelas vítimas da guerra que sofrem de diversas formas. Que a nossa prece chegue até eles e que se sintam envolvidos pelo nosso amor, pela nossa humilde prece, para que os seus passos sejam mais suaves, sabendo nós que ajudando, que recebemos. E ainda que sejam só uma prece, sabemos hoje que ela tem o poder. E como poder que tem, a oferecemos a todos aqueles que precisam de ajuda. Porque assim também seremos ajudados. Fica conosco, Senhor, e envolve com o teu divino manto todos aqueles que necessitam do teu amor, do teu apoio neste momento. E que assim seja, Senhor. Livro 1, página 45. Sim, sim, escuta, irmão, esta mensagem de amor. Sim, sim, presta atenção, não desesperes na dor. Jesus é esse grande amigo que nos dá proteção. Não percas a fé, meu amigo, vem cantar esta canção. Sim, sim, a dor se deve à tua própria conduta. Sim, sim, a vida escreve nesse passado de luta em que falhaste, meu irmão, na tentação da matéria e povoaste o coração com joio que desespera. Sim, sim, escuta, irmão, Jesus conclama o amor. Sim, sim, ouve o alerta que traz o Consolador. Se tu quiseres e perdoares, terás crer salvação, e do alto verás jorrar a luz divina e o perdão. Sim, sim, vem, meu irmão, acordar para a aventura. Sim, sim, segue esse irmão que te conduz com ternura. Vê o caminho, a verdade e a vida na direção dessa luz. Segue a estrada, busca a guarida onde te espera Jesus. Estamos a chegar ao final do nosso Evangelho do Lar desta semana. Vamos agora beber a água que colocámos no início da nossa reunião e que a espiritualidade amiga que aqui se faz presente magnetizou
para todos nós, para o nosso bem. Lembramos que amanhã temos novamente, estaremos convosco às 20h30 para mais uma palestra e na sexta-feira, na nossa associação, no mesmo horário, estaremos novamente em contacto com todos vocês para mais uma reunião doutrinária. Lembramos que os textos que são selecionados para o Evangelho no Lar são publicados no Jornal Espírita e que, portanto, poderão acedê-los previamente se receberem o jornal em vossa casa, tornando-se assinantes do jornal. Se assim o desejarem, para obter informações em como se tornar assinantes, devem enviar um e-mail para jornalespírita@gmail.com. Aproveitemos este ambiente em harmonia, em paz, em serenidade, para continuarmos em família, convivendo. Despedimos-nos de todos, desejando a todos votos de muita paz e que Jesus nos abençoe.